eu sou a Vitória Cândido e sejam muito bem-vindos ao Médio do Zero. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre anamnese ginecológica. Então, eu já fiz um vídeo explicando como funciona a sequência, né? De identificação, queixa principal, história da doença atual, enfim, já fiz aquela sequência lá. E aqui, na anamnese ginecológica, basicamente a sequência é a mesma, só que aqui tem um extra, que são os antecedentes gineco-obstétricos, que é a parte mais importante assim da anamnese ginecológica. Mas vamos lá, seguir a ordem certinha, né? Vamos começar. Primeiro, identificação. O nome da paciente, a idade dela, muito importante para saber se ela vai começar a menopausa ou não, a idade aqui é muito importante. O estado civil, para a gente ter uma noção de como está a atividade sexual da paciente, se ela é solteira ou se ela namora, se ela é casada, do que ela trabalha, de onde ela é, enfim, aquela parte de identificação geral lá que a gente já tinha comentado. Depois a QP, que é a queixa principal, também com as palavras da paciente, às vezes vem com uma queixa de ressecamento vaginal, por exemplo, ou redução da libido, ou diversas queixas que a paciente pode trazer. Às vezes não vem com nenhuma queixa, às vezes é só acompanhamento mesmo, mas a gente põe lá o que é. Depois, o HDA, né, que vai ser a história da doença atual, em que a gente vai aprofundar nessa queixa que a paciente trouxe, né? E aí sim a gente entra na parte de antecedentes gineco-obstétricos. E aqui eu tenho até uma colinha em que a gente vai seguir aquela sequência. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de começar com as datas, né, que eu ponho assim pra gente englobar várias coisas. Por exemplo, menarca, que foi quando a paciente teve a primeira menstruação. O DUM, que é quando a paciente menstruou pela última vez, o dia da última menstruação. E também daí eu englobo aqui sexarca, porque daí não fica algo assim só jogado na consulta, parece que eu tô falando de datas e fica uma sequência melhor. Então, menarca, o DUM, sexarca, que foi quando ela teve início das atividades sexuais, com que idade, né? E aí seria isso então de datas. Depois a gente entra na menopausa. Se ela já tá em menopausa, se não, quando começou. E aqui é importante também a gente saber, né, que menopausa não tem... Comumente a gente fala, né, está em menopausa. Mas na medicina mesmo não existe isso. Por quê? Nos finais dos ciclos, assim, quando a mulher está para entrar em menopausa, digamos assim, pode acontecer uma desregulação assim da menstruação, mas a gente vai considerar mesmo menopausa quando passar um ano sem menstruar. Então, vamos, por exemplo, em outubro do ano passado, de 2020, ela teve a última menstruação. Aí não veio mais. Novembro, dezembro, aí janeiro desse ano, fevereiro. Beleza, eu só vou considerar realmente menopausa se em outubro desse ano ela não menstruar, ela seguir esse ano sem menstruar, né? Então, realmente, a menopausa dela aconteceu em outubro do ano passado. Agora, se chegar... Por que tem que esperar um ano, né? Porque pode ser que esteja desregulado só. Então, a última menstruação foi em outubro do ano passado. Aí ela ficou novembro, dezembro, janeiro sem menstruar, fevereiro desceu de novo. Então ela não estava em menopausa, porque não chegou a completar um ano, entendeu? E outra coisa também interessante da gente citar é que isso que a gente fala de os sintomas da menopausa, aquele calorão, essas coisas assim, são na verdade sintomas climatéricos, que são antecedentes da menopausa, porque a menopausa não é um período, ela é quando ocorre a última menstruação. Então, e quando é depois da menopausa? É pós-menopausa. Então, não é que a mulher fique em menopausa enquanto tem os sintomas climatéricos. Não sei se deu de entender, porque primeiro a gente tem os sintomas climatéricos, aí depois realmente entra em menopausa, e aí depois segue a vida normal pós-menopausa. Beleza? Então tá. Então, a gente falou das datas, depois menopausa, e aqui também cabe a gente falar um pouco do desenvolvimento puberal, é a terceira parte. O que seria desenvolvimento puberal? Antes de ter a primeira menstruação, por exemplo, menstruou com 13 anos, antes disso tem um desenvolvimento no corpo
da jovem para que vinha a menstruação. Tem uma sequência correta. Então, a gente usa o mnemônico, né, de TPM. O T seria telarca, que seria o desenvolvimento mamário. O P seria a pubarca, que seria o desenvolvimento dos pelos. E o M, que daí seria a menarca, que seria realmente a menstruação. Então, segue essa ordem de desenvolvimento mamário, depois os pelos e depois teria a menstruação. Então, a gente pergunta se realmente seguiu essa ordem, se não foi. Então, esse seria o terceiro, desenvolvimento puberal. Depois, o quarto seria a acne e hirsutismo, que seria o aumento de pelos, né, no rosto, no corpo em si. Por que isso é importante? Porque tem uma síndrome, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que ela gera um aumento de espinha, aumento de pelos no corpo, no rosto. E então é importante a gente perguntar, fazer essa queixa, nunca esquecer, né? Então, primeiro, datas. Segundo, menopausa. Terceiro, o desenvolvimento puberal. Quarto, acne e hirsutismo. Depois a gente vai falar sobre o ciclo da mulher. Então aqui vai englobar, por exemplo, quantos dias é o ciclo? Tem de 21, de 28, de 30, enfim. Então é importante que a gente explique para a mulher como é importante ela se conhecer e realmente saber o que seria o normal dela, para quando tiver alguma alteração ela conseguir reconhecer. Então, aqui o ciclo, quanto tempo que dura? E a menstruação, o fluxo é muito intenso? Como é que é? Dura quantos dias? Dura uma semana, dura 5 dias. Saber os dias é importante. Gente, agora só um parênteses, porque eu tava gravando, e aí quando eu terminei de gravar eu vi que uma parte não tava gravando mais. Erros de iniciante, né? Mas tudo bem. Aí agora eu vou voltar de onde parou. Então, parou na parte de regularidade dos ciclos. Seria o quinto. Agora vamos ir para o sexto. O sexto seria os sintomas perimenstruais. Por que isso é importante? Então, por exemplo, assim, a paciente tem uma TPM muito intensa. A gente tem que ver, porque assim, TPM geralmente, uma irritabilidade ou uma tristeza, geralmente a maioria tem. Mas tem que ver se aquilo realmente afeta a paciente a ponto de ela querer melhorar, ou se ela consegue lidar com isso, enfim. É interessante também saber sobre as cólicas, né? É comum ter cólica, principalmente um pouquinho antes, assim, de descer a menstruação. Mas não uma semana antes. Se, tipo, sempre ela fica uma semana antes de descer, ela fica com cólica, e depois de uma semana que desceu, ela continua com cólica, é algo que já chama a nossa atenção para alguma patologia. Então, é importante perguntar isso. Também em questão a enxaqueca, se tem áurea ou não. Se tem, uma contraindicação para utilizar alguns tipos de anticoncepcionais. Então, por isso é importante saber os sintomas perimenstruais. Esse seria o sexto. Aí, indo pro sétimo, seria anticoncepção. Então, que tipos de contraceptivos a paciente já utilizou na vida, ou se ela não utilizou nenhum, qual que ela usa atualmente. Por exemplo, com 19 anos, ela começou a utilizar anticoncepcional oral, hormonal, combinado ou isolado, só progestágeno. E como é que foi esse hormônio que gerou no corpo dela? Ela gostou de ter utilizado? Ou isso acabou aumentando muito o peso dela, ou inchaço, ou às vezes tem paciente que toma anticoncepcional para melhorar a questão das espinhas, por exemplo. Mas tem alguns casos que isso pode piorar as espinhas. Então, assim, entender como foi a vivência dela, o que o corpo dela, a reação do corpo dela àquele medicamento. E qual que ela já utilizou e qual que ela usa hoje em dia. Se hoje em dia ela ainda continua com hormonal, ou hoje ela colocou o DIU, ou ela faz injeção, ou adesivo, enfim, tem vários tipos. E é importante saber, assim, como que o corpo da paciente reagiu àquela medicação, entendeu? E não só o tipo, assim. Aí, o oitavo é a história obstétrica. É relacionado a quantos filhos a paciente já teve, se ela teve ou não. E aqui é importante também a gente frisar que, às vezes, gestação é diferente de partos. Porque, por exemplo, pode ser que ela teve 2 gestações
e um parto só. Por quê? Porque pode ter tido um aborto, né? Então é importante a gente realmente entender como funciona, tipo, que nem eu falei na amnésia geral, de a gente ser como um detetive, assim, e tentar entender esse universo da mulher. E não só, tá, gestações 2, parto tantos. Não, a gente tem que realmente querer entender. E aí a gente não precisa decorar nada. Então, gestações, como foi esse processo? Se teve intercorrências durante a gestação, como por exemplo o aumento da pressão arterial, se chegou a ser uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia em si, diabetes gestacional. Então, se teve alguma intercorrência. Como é que foi o parto? Foi cesárea? Foi parto normal? Foi alguma emergência? Então, por exemplo, o ideal é que ocorra em torno de 40 semanas de idade gestacional, mas foi, sei lá, com 37, porque deu alguma intercorrência. E aí isso foi com parto normal, ou ela entrou em trabalho de parto, ou ela marcou a cesárea, então ela nem deu início ao trabalho de parto, mas ela marcou com o médico tal horário e aí ela fez cesárea. Ou foi cesárea de emergência, ou ela iniciou o trabalho de parto e não conseguiu concluir como parto normal e aí fez cesárea. Então, enfim, são várias coisas que a gente tem que saber, tá? Depois, ainda nessa parte, né, em relação à amamentação, ela conseguiu amamentar ou teve algum tipo de depressão pós-parto ou puerperal, que dela não conseguiu amamentar, ela não se sentiu bem com aquilo, às vezes até rejeitou o bebê. Como é que foi esse processo para ela, tá? Então esse seria o 8º. Aí o 9º é a vida sexual da paciente. E aí é importante nessa parte a gente chegar e falar, agora é uma parte mais íntima sua, mas que a gente precisa saber para entender um pouquinho do que você tá passando, né? Enfim. Por que é importante frisar assim? Para não chegar só perguntando. Mas também é importante não deixar de perguntar. Por exemplo, em questão, né, quantos parceiros sexuais ela já teve, se ela sente vontade, se ela sente prazer, se ela chega ao orgasmo, se a libido dela, ela tá bem ou reduziu. Isso são coisas importantes que às vezes são queixas da paciente, que ela não fala porque não sente a vontade. E aí se a gente não pergunta, ela vai levar aquele problema para casa. Então às vezes é um pouco delicado, assim, a gente tem que ter um jeitinho para perguntar, mas é importante a gente perguntar. E se ela já teve alguma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, se ela tratou, se algum parceiro dela já teve, enfim. O 10º é em relação aos fluxos genitais, que seria a leucorreia, que é chamada de corrimento, né? Mas sim, a leucorreia. Se ela está intensificada nos últimos tempos, ou se ela reduziu, ou se ela veio com uma coloração diferente, ou às vezes um cheiro mais forte, se veio associada a prurido, a coceira, né? Então, como é que tá esses fluxos genitais da paciente, tá? Aí, esse seria o 10º. Aí, o 11º são os sintomas climatéricos. E aqui é importante a gente voltar lá no que eu falei da menopausa. Porque, assim, sintomas climatéricos é aquilo que a gente costuma chamar legalmente de menopausa, mas não é. Então, como é que funciona? A paciente está com os ciclos regulares e tal, e aí do nada começa a sentir aquele calorão, ou um calorão e depois um frio, ou às vezes uma irritabilidade muito intensa, ou às vezes queda de cabelo. O ciclo dela começa a ficar irregular. Isso são os sintomas climatéricos, tá? Que vem antes da menopausa. A menopausa, como a gente já tinha comentado, ela é uma data específica. Então, foi a data da última vez que a paciente menstruou. Então, não existe essa de... A gente até fala, né? Tá entrando na menopausa, mas não existe. Ou ela tá nos sintomas climatéricos, ou ela tá no pós-menopausa. Porque não existe estar na menopausa. Mas, legalmente, a gente fala, tá? Pra paciente conseguir entender. Mas a gente tem que saber que não existe, tá bom? Tá bom. E... aí, o 12º seriam as queixas mamárias. Então, se ela sente alguma dor nas mamas, e aqui é importante a gente pensar o quê? Saber se são nas duas mamas ou se é numa mama só. Por quê? Se for numa só, às vezes é mais indício de algo patológico mesmo,
não necessariamente câncer, mas assim, já indica um caminho. E se for nas duas mamas, provavelmente é algo endócrino, algo hormonal mesmo. Então, saber diferenciar. E se ela sentiu algum nódulo, se ela se palpou e sentiu algum nódulo, ou se viu algum líquido saindo das mamas. Enfim, esse é o 12º. O 13º são as queixas urinárias. Então aqui, se ela sentir alguma dor para urinar, ou urina pouco, sabe? Ou sente aquela vontade de fazer xixi e quando vai no banheiro desce 2 pinguinhos, assim. E é pinguinho assim que desce e parece escorrendo, tipo, rasgando assim por dentro. E se tem alguma alteração no odor, na cor, queixas urinárias. Só voltando um pouquinho, que a gente não pode esquecer também, lá na vida sexual, perguntar de dispareunia, que seria dor na relação, ou se ela tem ressecamento vaginal, que entra ou na parte da vida sexual ou nos sintomas climatéricos, tá? Porque ressecamento vaginal também está relacionado à menopausa, né? Então, só voltando, mas enfim. O penúltimo são as alterações, as queixas intestinais, porque da mesma forma que a gente tem que perguntar das urinárias, a gente tem que ver como está a parte intestinal da paciente, se ela está conseguindo ir bem no banheiro, se não, se ela está constipada, se tem muita diarreia, enfim. E aí, por último, são os tratamentos ginecológicos prévios. Se ela fez alguma cirurgia, se ela retirou o útero, se ela teve que... Enfim, qualquer cirurgia ou tratamento que ela já tenha feito, tá? Então, isso são os antecedentes ginecobstétricos da paciente, tá? São várias coisas que a gente aborda, tá? E aí, depois dessa parte, a gente vai seguir a anamnese normal. Então, assim, essa é a essência da anamnese ginecológica, né? Mas depois, aí, continua, como, por exemplo, a revisão dos diversos aparelhos e sistemas, focando mais no urinário e intestinal, como a gente já tinha feito, a questão social da paciente, enfim, aí vem toda aquela parte da anamnese geral que a gente já sabe fazer, tá bom? Então é isso de anamnese ginecológica. Espero muito que vocês tenham compreendido, entendido mais um pouco assim de como funciona. E sempre tentem atender o paciente de vocês com muito carinho, com muita atenção, porque às vezes a gente melhora o dia do paciente só conversando com ele, sabe? Nesse caso com ela, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Tchau!